Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo, está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja. Aliás, história tem tudo a ver com o tema de hoje, que já vou dizer. Pois antes vou dar boa noite aqui ao nosso querido Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, a minha bênção. Quero chegar nas vossas casas com tanta alegria, bem disposto, porque vamos tratar de um tema muito bom nesta noite, né? Um tema histórico e altamente religioso ao mesmo tempo, com a finalidade de acreditar até nos sinais que Deus nos proporciona para que o nome dele seja cada vez mais glorificado. Vamos falar no programa de hoje sobre a Batalha de Lepanto e a poderosa intercessão de Nossa Senhora, a poderosa intercessão e a poderosa eficácia do rosário dedicado a Nossa Senhora. Vocês vão ver, você nunca ouviu falar sobre a Batalha de Lepanto? Assista o programa de hoje, você vai entender do que se trata, tá bom? Um episódio muito interessante na história da igreja. Olha, muito legal mesmo esse assunto, a gente quer falar um pouco sobre isso no programa de hoje. Aliás, na semana passada eu não estava aqui presente no programa, fiquei com uma gripe, uma grande gripe. Agradecer a nossa colega Renata Moreto, que me substituiu aqui. O Padre Guido fez um programa super legal com ela. Colocou o piano aqui, bem legal, né, Padre Guido? Aliás, quem não assistiu, o programa está disponível lá no nosso site, rs21.com.br/eclésia, que é justamente lá a página do programa Eclésia, onde todos os nossos programas estão disponíveis. Se você não viu o Padre Guido tocando piano, o Padre Guido é um grande músico, viu? Falou sobre música sacra aqui semana passada com a Renata. Aproveitou e deu uma palhinha ali de alguns trechinhos, bem bacana, viu, Padre Guido? Eu assisti, ficou bem legal. Obrigado. Aliás, todos os nossos programas estão lá disponíveis no nosso site. Você divulga também para os seus amigos, que é uma boa maneira de catequese também, divulgar o programa Eclésia. E hoje a gente está ao vivo, normalmente, como a gente está todo costume nesse horário, sempre como costume nesse horário, para todo o Brasil através da Rede Século XXI, mas também no nosso Facebook você pode acompanhar. Tanto o Facebook da Rede Século XXI, se você ainda não curtiu, curta o Facebook da Rede Século XXI, como do programa Eclésia. Curta também o Facebook do programa Eclésia, você pode acompanhar, inclusive nesse momento estamos transmitindo lá via Facebook também o programa de hoje. Primeiro, vamos entender, Padre Guido, logo de cara, o contexto histórico. A Batalha de Lepanto tem como principal, talvez, não poderia dizer assim, principal personagem o Papa Pio V. Sim. Né? Nós vamos falar bastante no programa de hoje sobre o Papa Pio V, mas vamos entender o contexto histórico, né? Certo. A Batalha de Lepanto aconteceu no século XVI. Sim. Como estava o mundo naquele período? Exato. O século XVI, diácono Eric, é um século que marcou o caminho da história. Foi apelidado, o século XVI, de Renascimento, porque houve um desenvolvimento da cultura, da ciência, das artes, da descoberta, foi descoberto também no Brasil, né? Foi descoberto a bússola para facilitar as navegações, o papel, a pólvora, que revolucionou até o sistema de fazer as guerras, a imprensa, o papel, portanto, os livros também começaram a serem publicados, etc. Do outro lado, até do ponto de vista da cultura, houve um desenvolvimento que levou tantas pessoas a fazer determinadas perguntas, a questionar-se, também a solucionar o que encontrava por escrito. Não esquecendo que o primeiro livro que foi impresso foi o livro da Bíblia. Certo. E nasceram exatamente no século XVI teorias religiosas que eram bastante divergentes da religião católica. Bom, especialmente a Reforma Protestante, né, Padre Guido? Exato. 1517, a gente está aqui 500 anos depois desse episódio. Nasceu o luteranismo, anglicanismo, calvinismo e outras religiões. A igreja não pode ficar absolutamente indiferente e reuniu num grande concílio que durou 18 anos, no 1545 até o 1563, os bispos do mundo inteiro na cidade de Trento. E para avaliar a caminhada que a igreja estava fazendo, para também dizer qual era a verdade que o magistério podia anunciar com total autoridade e, naturalmente, para enfrentar os desafios. É aí que nós entramos no assunto de hoje, porque uma boa parte dos países da Europa e também do Oriente Médio estavam sendo invadidos pelos turcos otomanos.
Certo. Que eram todos muçulmanos, né? Certo. E, portanto, o perigo de instituir uma religião que não batia com a religião exatamente fundada por Jesus. Bom, já dá para entender de cara que nesse período do século XVI, um período de mudanças dentro e fora da igreja, o grande desafio da reforma protestante, que iniciou em 1517, né? O Concílio de Trento, que o padre Guido disse, aliás, tanto o episódio da reforma, contra a mesma coisa da contra-reforma católica, nós já dedicamos programas sobre cada um desses episódios, está lá no nosso site disponível. Mas o centro, talvez, da contra-reforma católica é justamente o Concílio de Trento, né, que acabou no ano de 1563, como o padre Guido disse. Bom, tantas coisas aconteceram nesse Concílio de Trento, né? A relação, por exemplo, do cânon católico foi definida de uma vez por todas, restauração dos seminários, restauração e criação dos seminários para a formação do sacerdote como a gente conhece hoje. O que mais, padre Guido? A validade dos sacramentos. A validade dos sacramentos. E a teoria da transubstanciação, a mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. O índex para censurar os livros que falavam de assuntos religiosos e também temos aquele capítulo da Inquisição, né, também da Igreja. E marcou a história este Concílio de Trento. Né? Outra coisa importante também, né, o Papa Pio V compilou a liturgia, né, deixando bem claro, por exemplo, uma única e exclusiva missal, né, para toda a igreja, chamada Missa Tridentina, justamente porque veio de Trento, respeitando e validando, a igreja continuou deixando válida todos os ritos que tinham pelo menos 200 anos continuaram sendo válidos, por isso que os ritos mais antigos continuam válidos na igreja até hoje. Mas enfim, o Concílio de Trento foi muito importante para a igreja, o centro, vamos dizer assim, da contra-reforma católica. Pouquíssimo tempo depois do Concílio de Trento, né, padre Guido, isso que o senhor estava dizendo, a coisa estava feia também nessa história aí da invasão dos turcos muçulmanos, já dominando boa parte da Europa. E o grande problema, o grande receio do Papa, padre Guido, o senhor acha que teria esse problema? E tinha motivo o Papa para ficar preocupado, de repente, desses turcos chegarem a tomar o Vaticano, por exemplo? Não devemos duvidar, mesmo que não se chamava de Vaticano, né, mas é o território de Roma, certo. Porque já na história está documentada a invasão dos turcos islâmicos, né, muçulmanos, em tantos territórios, em tantas regiões, ilhas, sobretudo, que pertenciam a repúblicas ou estados da Europa, especialmente da Itália. Inclusive, por exemplo, uma das ilhas mais famosas, a ilha de Chipre, né, tinha sido invadida pelos turcos. E era propriedade daquela ilha da República de Veneza, que sempre se destacou pelas suas frotas, né, no mar. E isso não deixou ninguém indiferente. Todo mundo ficou muito preocupado. A Espanha, a Espanha já na história, bem antes, tinha sido invadida pelos turcos. Eles tinham como grande desejo a expansão até do islamismo para cá e para lá, e aproveitavam de todos os países que encontravam ao longo seja do Mar Egeu, do Mar Iônio, do Mar Mediterrâneo e dos mares também da Europa. Se não me falha a memória, em 1560, 1570, a Basílica de São Pedro ainda não tinha sido terminada de construir, né, padre Guido? Não, ainda não. No início do século XVI, o Papa Júlio II começou o processo, mas durou muito tempo, né? Lá nas chamadas colinas do Vaticano existia já uma igreja dedicada a São Pedro, mas nesse período ainda estava em construção, então, a Basílica como a gente conhece hoje, né? Sim. Padre Guido, então aí tem esse grande Papa, né, que eu já citei agora há pouco, que é justamente São Pio V. Está aí uma foto de São Pio V, um Papa dominicano, padre Guido? Sim. E temos que... Obrigado dessa sua colocação, Diácono Eric, porque como dominicano já era muito devoto por natureza de Nossa Senhora e muito apegado à reza do terço. Por quê, padre Guido? Deixa bem claro, por quê? Já que ele era dominicano e era apegado à reza do terço. Porque Nossa Senhora apareceu a São Domingos de Guzmán, né, e entregou para este grande santo o terço. Terço que já se rezava, a dizer a verdade, mas com esta entrega oficial de Nossa Senhora para o santo, começou a ser mais divulgado e se tornou um meio da piedade religiosa popular. A gente tem, inclusive, aí uma imagem de São Pio V,
que era então da Ordem dos Pregadores, né, de São Domingos de Gusmão, que era o fundador, rezando aí o seu rosário. Essa história de São Domingos de Gusmão, do nascimento do rosário, também tem programa Eclésia dedicado a isso. Se você quiser saber, vá lá no nosso site, que você vai entender um pouco essa história. Bom, então vamos lá, Padre Guido. Na devoção de São Pio V, o rosário muito presente. Sim. A igreja vivendo todos esses desafios que não eram poucos e principalmente essa preocupação da invasão desses turcos muçulmanos, de chegar de repente até Roma, de tomar de repente os territórios sagrados e ainda aqueles territórios que justamente o Papa tinha jurisdição sobre eles. A coisa estava apertando, né, Padre Guido? Sim. E aí qual foi o passo que Pio V deu? Bom, o primeiro passo foi aquele de instituir um jubileu extraordinário. Certo. Foi exatamente no ano 1570, com uma finalidade específica: sensibilizar o mundo católico diante deste perigo de uma invasão do islamismo. Certo. Portanto, não somente sensibilizar, mas preparar-se para um eventual ataque para afastar este perigo. Isso no ano de 1570. 70, exato. Certo. O Papa, inclusive, era bastante ciente da capacidade da frota turca, que era uma das mais famosas no mundo daquela época. Inclusive, como nós notaremos, depois o ataque que se realizou com a Batalha de Lepanto, como número de navios de guerra, a frota cristã era inferior à frota dos turcos. Quer dizer, essas pessoas que estavam a serviço dos turcos muçulmanos, eles tinham a vitória como certa, que eles iriam conseguir tomar mesmo os territórios cristãos, é isso? Sim. Na cabeça deles, eles já tinham ganho a história. Exato, e foi aí que o Papa teve uma brilhante ideia: convidar as principais repúblicas que viviam no mar. Nós temos a República de Veneza, de Gênua, também da Itália, como também da mesma Espanha, e naturalmente o Papa não podia ficar de lado. Certo. Por isso fez esse convite e favoreceu o Papa, favoreceu, digamos assim, até do ponto de vista financeiro, a possibilidade de aumentar as frotas destas cidades, tendo em vista um possível ataque para poder se defender dignamente e, naturalmente, vencer. Padre, quando o senhor fala, por exemplo, da República de Veneza, é que na época a Itália não era como a gente conhece hoje, era dividida em grandes regiões? Sim, e não somente naquela época, né, é bom que os nossos amigos saibam, né, ao passo que nós, por exemplo, celebramos aqui no Brasil, no dia 7 de setembro, né, a Festa Nacional da Pátria. Sim. Na Itália, da independência, na Itália não tem a Festa da Independência, mas da unidade. Da unificação da Itália. A unificação, porque era formada por dezenas e dezenas de pequenos estados. Certo. Inclusive, até o mesmo Concílio de Trento foi realizado na cidade de Trento, que está no norte da Itália. Por que não foi feito em Roma? Porque para chegar do centro da Itália até o norte, deveriam passar por vários estados, pagando taxas e também impostos que existiam naquela época, moedas diferentes, era um transtorno. Ao passo que, celebrando este concílio no norte da Itália, tiveram a possibilidade da presença dos bispos, sobretudo dos demais países da Europa. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, Padre Guido, que os reinos daquela época, né, que eram cristãos, né, aqueles povos que estavam já estruturados dentro do cristianismo, existia uma unidade entre eles ou tinha problemas políticos e divisão entre eles também, Padre Guido? Diácono Eric, é muito fácil dar uma bela resposta. Existiam interesses pessoais ou de cada pequeno reino para se expandir, para se autoafirmar, para aumentar. Não era somente um interesse religioso, mas tinha como interesses comerciais também, né? E não esqueçamos, inclusive, que vários países, que eram estados independentes, lutavam um contra o outro para dominar, ampliar o seu terreno.
Padre Guido, então quer dizer, a coisa não estava fácil para Pio V, né? Entre os cristãos e os reinados, né, que eram cristãos, muita divisão, interesses comerciais, políticos, etc. Sim. Do outro lado, o exército muito bem estruturado, querendo tomar os territórios sagrados cristãos, né? Especialmente Roma e tudo mais. Desafios gigantescos, a gente está falando do período da Contra-Reforma, o avanço da Reforma Protestante, né? Ou seja, um tempo muito, muito difícil. Né, Exato, Padre Guido? inclusive, até falando da Contra-Reforma católica, até os protestantes, ao invés de colaborar com a Igreja Católica, preferiram abandonar o Papa. Certo. Por isso, foi mais um desafio que o Papa teve que enfrentar, não contando mais com a presença, por exemplo, dos luteranos, dos anglicanos da Inglaterra, né, e dos calvinistas da França, etc. Né? Porque, inclusive, achavam uma maneira, eles também, de ganhar do Papa. Por isso, não tinha muito interesse, digamos assim, preservar. Apesar de também continuar sendo cristãos, Sim. ainda que protestantes, não quiseram se unir ao Papa para defender aquela cristandade contra o avanço dos muçulmanos. Os muçulmanos. Padre Guido, é fato mesmo? O exército dos turcos otomanos estavam contando vitórias, eles acharam que essa batalha já estava ganha. Sim, porque a estrutura da frota deles era perfeita, digamos assim, super bem organizada e depois, sempre na história, os turcos se destacaram exatamente pelo exercício militar na água, no mar. Certo. Portanto, até os navios eram, digamos assim, muito bem equipados e com as grandes novidades que o século XVI acabava de apresentar ao mundo inteiro. Certo. Por exemplo, os primeiros canhões também, né? E eram navios, digamos, bem equipados, soldados também bem preparados, e depois, digamos a verdade, contavam, né, uma vitória atrás da outra. Por onde dava medo só a ver a frota no mar, já dava medo. Portanto, eles sabiam que, mesmo juntando a frota dos navios de Veneza, do Papa, da Espanha e também da República de Gênua, digamos assim, já sabiam que não ganhariam, porque não tinham como número, inclusive. O contingente era menor. Era bem menor, e depois o preparo que os turcos tinham superava, em todo o sentido, o preparo militar, digamos assim, a boa vontade da frota cristã. O Papa convocou o Marco Antônio Colonna, né, para liderar a organização, vamos dizer assim, das frotas cristãs. E ele, inclusive, naquela oportunidade, deu uma bandeira, né, para que fosse conduzido, uma espécie de estandarte. Mas tem uma curiosidade nesse estandarte, Padre Guido. Muito bem, inclusive se encontra, pode notar, fazendo uma pesquisa até, pela internet, é cheia de símbolos, certo, aquela bandeira. É um tecido de seda vermelha com a imagem de Jesus na cruz. Olha, uma bandeira com o crucifixo. Depois, com o brasão do Papa Pio V, uma imagem de São Pedro e uma frase latina histórica, Diácono Érico. Qual frase, Padre Guido? A frase in hoc signo vinces. Com este sinal você vai vencer. Mas não foi o Papa Pio V que inventou essa frase, né, Padre Guido? Não, esta frase, obrigado pela pergunta, temos que fazer um grande passo para trás e chegar lá no 310, 311, quando houve digamos assim, um contraste sangrento, inclusive, entre duas pessoas que queriam ser imperadores de Roma, né? Maxêncio e Constantino. Constantino, no começo, era pagão, a mamãe dele era cristã, que é Santa Helena. Santa Helena, né? E na beira do rio Tibre, em Roma, de repente, o exército de Constantino viu no céu, formado pelas nuvens, minha gente, esta frase, in hoc signo vinces, com um sinal da cruz, que significa, com este sinal, com este distintivo,
você vai ganhar. E Constantino ganhou. Quer dizer, esse episódio aí foi nos últimos momentos antes da conversão de Constantino, né? Perfeito. E esta frase foi colocada na bandeira. Olha só, quer dizer, Pio V relembrou lá no passado, sim. né? Mais de 1000 anos do episódio que tinha acontecido. 1200 anos. Olha só. E colocou esta frase nesta bandeira, né? E se tornou exatamente o símbolo da cruz. Né? Não esqueçamos que o símbolo da identidade dos turcos, até hoje, inclusive, é a lua. Certo. O símbolo da lua. E nesta bandeira da frota cristã apareceu exatamente o símbolo da cruz. Com esta frase, com este sinal, você vai ganhar. E aí entrou Dom João da Áustria na história. Sim, podemos entender o seguinte: este Marco Antônio Colonna foi encarregado como responsável último, né, da frota cristã. Ele, conhecendo a capacidade de Dom João da Áustria, entregou a este homem a responsabilidade prática da batalha. Certo. E o lema deste homem, Dom João da Áustria, foi também, era bastante comum naquela época usar essas expressões latinas, né? Ele escolheu uma frase tirada do Salmo 125, que diz em língua latina: qui seminant in lacrimis, in exultazione metent. Em português, aquela pessoa que semeia com o suor, com o sofrimento, com o cansaço, no final vai colher com alegria. Ô, Padre Guido, da parte de São Pio V, é óbvio que as razões eram religiosas para essa batalha, pois se tratava de uma batalha de defesa. O Papa estava defendendo o território, principalmente o território de Roma, dessa possível invasão. Na verdade, naquela época era tido como certa essa invasão desses turcos muçulmanos, mas entre esses aliados do Papa, existiam somente as razões religiosas ou as políticas e comerciais também estavam presentes? Exatamente, existiam, infelizmente, né? Intenções e finalidades não propriamente religiosas. Digamos, Diácono Eric, na história, a título de conhecimento e de cultura, que também nas cruzadas, que tinham já acontecido, também tinha se verificado o mesmo fenômeno. Certo. Alguém interpretava a cruzada como uma aventura, talvez até para ficar mais rico, né? Não tinha nenhum preparo espiritual, etc. Agora, é claro que o Papa fez de tudo, como vamos ver daqui a pouco, para dar um sentido estritamente religioso e classificar e qualificar esta batalha como uma defesa, né, não só dos direitos, mas também de um time, digamos um time em parte esportiva, linguagem esportiva. Se tratava exatamente da defesa da Igreja. E, portanto, podemos dizer que o Papa preparou esta frota como legítima defesa diante das notícias que chegavam diariamente de novas invasões dos turcos. E o Papa exigiu uma preparação espiritual dos componentes dessa frota, né, Padre Guido? Sim, não somente exigiu, mas ele mandou até, digamos assim, fiscalizar que isso se cumprisse. Vejam só, minha gente, mandou todos os membros da frota cristã fazer 3 dias de jejum. Nessa pintura a gente tem ali alguns cardeais abençoando aquelas pessoas que iriam partir, então, para essa missão. Exato. Na frota não devia ter nenhuma mulher. Certo. Olha lá. E dentro da frota a presença de muitos missionários e exigiu uma confissão geral de todos os membros da frota. E todos pudessem também, né, receber a Santa Comunhão, todos deveriam rezar o terço, mandou distribuir os crucifixos, os escapulários, olha só, de Nossa Senhora, né, do Carmo, e também muitas medalhas. E não esqueçamos, gente, olha, o número dos membros das frotas cristãs
foi calculado em 50 mil pessoas. Mesmo sendo uma frota bem menor que do outro lado, né, daqueles que estavam tentando invadir, então, os territórios cristãos, bem menor, 50 mil. Por outro lado, tinha bem mais que 50 mil. Muito bem mais, exato. E como nós saberemos também, foram 286 navios da frota turca contra 208 da frota cristã. Entendi. Portanto, digamos assim que os turcos, quando souberam desta iniciativa da igreja, quase deram uma gargalhada com a certeza absoluta que iriam ganhar. Teve um episódio que acelerou o processo para começasse logo essa batalha, não teve, Padre Guido? Sim, exato. Então, quando o Dona João da Áustria assumiu o governo desta frota, estabeleceram que os navios provenientes de Veneza, provenientes de Roma, provenientes da República de Gênova e da Espanha, se encontrariam todos no porto da cidade de Messina, no sul da Itália, na ilha da Sicília. Certo. Daí que partiriam todos juntos. E enquanto estavam ainda programando a data mais oportuna para o ataque, aconteceu que chegou uma notícia mas muito triste, que o representante da República de Veneza, que era proprietária da ilha de Chipre, é um nome chamado Marco Antonio Bragantino, e quando os turcos invadiram aquela ilha, coitado, gente, ele foi morto, mas de uma maneira violentíssima, e foi esfolado. Olha, lhe tiraram toda a pele. E depois terminaram a vida dele a pauladas. Foi morto assim. Puxa vida. Quando esta notícia chegou lá no porto de Messina, onde estava concentrada a frota dos cristãos, decidiram não pensar mais duas vezes e atacar todos juntos. Bom, por parte do Papa, ele não tinha outra coisa a fazer naquele momento a não ser rezar, né? Pois no alcance físico dele não tinha mais o que fazer. Ele pôde organizar, dentre aquela desorganização, vamos dizer assim, dos países, dos aliados cristãos, a invasão estava praticamente para acontecer, um exército do outro lado mais forte, mais numeroso, mais poderoso, né? Tentando invadir, então, o espaço cristão, como uma atitude de defesa, organizou rapidamente, com o auxílio dessas pessoas, do Reino de Veneza, da Áustria e da Espanha, né? Dizem que, inclusive, entre os espanhóis, foi um bom número de colaboradores, né, que mandaram para essa expedição. A Espanha teve um papel importante nessa história. Mas, para o Papa, padre, não tinha outra coisa a fazer a não ser rezar. E, certamente, ele só pôde se recorrer ao Santo Rosário, que é o que ele poderia fazer e fez bem feito naquele momento. Sim, confirmo também eu esta sua afirmação, Diácono Eri, porque o Papa estava ciente também digamos assim, da grande diferença numérica e também da preparação deste encontro, desta batalha. E ele apelou para Nossa Senhora. A arma do rosário já era um poder, pessoal, um instrumento pessoal extraordinário. O Papa rezava diariamente muitos terços, filho mesmo não somente devoto, mas autêntico de São Domingos de Guzmán, né? E apelou exatamente para a oração, inclusive, se de um lado os militares, digamos assim, foram preparados com jejum, comunhão, confissão, recebendo medalhas, escapulário, bênção, crucifixos, mas o Papa fez como que uma cruzada com o mundo católico, estimulando as pessoas a rezar muito terço, para poder o exército enfrentar os turcos. Nós temos muitas pinturas, né, que ilustram essa batalha de Lepanto. Se você puder colocar para a gente aí, diretor, algumas delas que nós temos. Não foi uma batalha bonita, né? Nenhuma guerra é bonita de se ver, né? Mas foi uma atitude, está aí inclusive algumas pinturas dessa batalha de Lepanto. Bom, Lepanto, Padre Guido, é no extremo sul da Itália, já
perto da Grécia ou não? É perto da Grécia, Certo. exato. Estamos lá no Mar Ionio, perto da Grécia, né? E por isso que eles escolheram o lugar primeiro de Messina para concentrar todos os navios, e daí foram todos juntos. Certo. Os turcos otomanos saíram da Turquia e foram ao encontro, digamos assim, da frota cristã. E nas águas de Lepanto, que aconteceu exatamente no momento de guerra, né? E aconteceram, minha gente, o que somente Deus sabe. Agora, né? Com alegria digo isso, com um sorriso nos lábios, porque se é verdade que na dinâmica de Deus sempre a pessoa mais fraca ou até as coisas que talvez não têm grande valor são um instrumento para, digamos assim, enfraquecer os grandes, os poderosos, etc., a mesma coisa aconteceu naquele dia 7 de outubro do ano 1571. Justamente nesse dia 7 de outubro de 1571, essa frota cristã, num número bem menor que o outro lado, com todas essas dificuldades, imagina a preocupação do Papa, que não era pequena, recorreu ao rosário. Qual foi o grande sinal, Padre Guido, que do céu começou a mudar essa história? Começou a mudar e começou até a criar um corre-corre para cá e para lá. Porque, de repente, todos, dezenas de milhares de soldados, né, turcos ou até cristãos, viram no céu uma imagem enorme de uma grande senhora. Nós temos uma pintura ilustrando bem isso. Quer dizer que Nossa Senhora, de maneira mística, apareceu sobre... As águas de Lepanto, exato. Foi nunca os turcos tinham visto uma imagem, era uma imagem de Nossa Senhora, né? E começou uma confusão, um medo, e começaram a fugir. E naquele momento, exatamente, a frota cristã enfrentou com muito mais força ainda, notando na presença de Maria uma proteção, como, digamos assim, um verdadeiro sinal da vitória. Com isso, os cristãos conseguiram impedir o avanço daquelas pessoas que queriam tomar Roma e os outros lugares santos? Sim, graças a Deus e a Nossa Senhora. E depois poderíamos também, né, dizer graças a mais alguém que foi, digamos assim, um instrumento nas mãos de Deus para esta vitória. O senhor está falando dos escravos? Conta pra gente o episódio dos escravos já. Antes da gente ir para o intervalo, dá tempo de o senhor contar essa. É interessante notar, gente, nos navios dos turcos, islâmicos, muçulmanos, quem remava nos navios eram escravos, mas eram escravos cristãos. Quando eles souberam qual era a finalidade desta batalha, facilitaram a maneira com a qual a frota cristã pudesse acabar invadindo, entrando nos navios deles e, portanto, inclusive até o chefe, o sultão Ali Pasha, foi morto. E a cabeça dele, minha gente, foi pendurada num poste, digamos assim, e quando os turcos viram a cabeça do chefe pendurada, começaram a fugir. Foi aí que os escravos facilitaram, digamos, o trabalho da frota cristã, que alcançou os navios turcos, e no final do dia tivemos a vitória total. Quer dizer, a lógica era que os cristãos perdessem essa batalha. Essa batalha, lembrem, por parte dos cristãos, de defesa do seu território e da cristandade. Mas através dessa experiência mística, da própria Virgem Maria com esse sinal no céu, né, de tudo o que aconteceu, amedrontou o outro lado e acabaram perdendo, então, essa batalha, aqueles que queriam invadir Roma, e os cristãos venceram, né? Com a ajuda desse episódio que o Padre Guido disse, com os escravos lá que estavam servindo os turcos, acabaram facilitando e ajudando, claro, porque eles queriam a liberdade também, né? Agora, no próximo bloco, o Padre Guido vai contar pra gente, naquela época, gente, não tinha uma comunicação como hoje. Imagina para chegar lá perto da Grécia, onde ficava Lepanto, até Roma, a informação, imagina a agonia do Papa. O que será que está acontecendo? Vão invadir, vão chegar aqui ou não?
o Padre Guido vai contar para a gente como o Papa São Pio V ficou sabendo da vitória dos cristãos. No próximo bloco ele vai contar, isso é interessantíssimo. Padre Guido, a gente ficou então aqui por último para falar justamente desse episódio final aí da Batalha de Lepanto. Imagina, né? O Papa lá em Roma não teria como saber o que estava acontecendo lá perto da Grécia, em Lepanto. Devia estar agoniado, né? Exato, as comunicações não existiam naquela época ou eram ainda limitadas, né? E o Papa acompanhava com a oração o desenvolvimento, nem sabia onde é que estaria naquele dia a frota, né? Mas, olha, está documentado, Diácono Érico, um fato que o Papa estava em reunião com os cardeais. Certo. E, de repente, ele suspendeu a reunião, ou se afastou um momento, e no seu escritório, através da janela, tendo o terço nas mãos, ele teve uma visão também. Viu Nossa Senhora. Está aí a pintura retratando esse momento. Exato, Nossa Senhora, e que ele sorria com o terço nas mãos, e foi uma intuição. O Papa voltou na reunião dos cardeais dizendo: ganhamos, vencemos. Foi como uma intuição. Quer dizer, ele estava lá reunido com os cardeais, tratando do dia a dia, governando a igreja, saiu para rezar um terço, viu essa visão de Nossa Senhora, e tem um pormenor, né? Parece que a imagem de Nossa Senhora que foi apresentada, vamos dizer assim, de maneira mística ao Papa, é Nossa Senhora Auxiliadora, não é, Padre Guido? Nossa Senhora Auxiliadora. O Papa, logo na hora, teve esta intuição e na cabeça dele passou um novo título para Nossa Senhora. Chamou de Nossa Senhora da Vitória. A princípio ele atribuiu esse nome Nossa Senhora da Vitória, Exato. por causa da vitória que tinha acabado de acontecer. Que aconteceu, mas olha, era somente uma intuição, digamos assim. Oficialmente a informação não tinha chegado ainda. Não tinha chegado, foi mais de 20 dias depois que chegou um membro da República de Veneza para dar a notícia oficial ao Papa da vitória da frota cristã contra a frota dos turcos muçulmanos, né? Então, o Papa não somente glorificou a Deus por esta vitória, louvou muito mais ainda a Nossa Senhora e estabeleceu, foi ele que estabeleceu o dia 7 de outubro, data da Batalha de Lepanto, como dia de Nossa Senhora do Rosário. Quer dizer, a princípio ele chamou de Nossa Senhora da Vitória. Da Vitória, sim. Mas depois, lembrando da importância do Rosário, e tudo aconteceu devido ao Rosário, foi aí oficialmente, então, que criou-se a festa na igreja, estabeleceu-se a festa na igreja. Sim. Nossa Senhora do Rosário, Padre. Perfeito. Foi aí que tudo começou. Sim, e não esqueçamos, gente, que se o exército foi para aquela batalha preparado espiritualmente, com confissão, com Eucaristia. Aliás, Padre Guido, só interrompendo, essa imagem que está aí no vídeo é justamente Nossa Senhora do Rosário. A gente tem aqui no nosso estúdio uma imagem da Nossa Senhora do Rosário. Conclua, por favor, Padre Guido. Depois foi aí que tudo começou. Exato. Se o exército foi preparado espiritualmente, o Papa fez uma campanha enorme, grandíssima, para que todos os cristãos acompanhassem espiritualmente esta missão desta batalha contra os turcos muçulmanos através da reza do terço. Ô, Padre Guido, tudo está interligado, né? A ação de São Pio V, tudo que aconteceu logo após o Concílio de Trento, os desafios, a Reforma Protestante, a presença e a confiança no Rosário, o sinal no céu lá durante a batalha, esse outro sinal no céu do Papa, que estava na reunião com os cardeais, saiu, rezou o terço, viu Nossa Senhora Auxiliadora, pôs o nome primeiro Nossa Senhora da Vitória e depois instituiu a festa Nossa Senhora do Rosário. Quer dizer, tudo ali está claro a presença, a intercessão e a eficácia do Rosário. Nós recebemos uma pergunta aqui através lá do nosso Facebook, lá na página do programa Eclésia, né? Sim. Se você não curtiu, curta lá no Facebook a página do programa Eclésia. Recebemos uma pergunta do Elivelton Rodrigues, né? Que ele está dizendo o seguinte: olha, nós sabemos que a nossa vida espiritual, está aí a página do programa Eclésia, estão mostrando aqui para a gente, o nosso diretor colocou para a gente. Está ali a pergunta aqui do Elivelton que eu vou ler aqui agora. Ele diz o seguinte: sabemos que nossa vida espiritual é também uma batalha. Perante os fatos históricos e espirituais da Batalha de Lepanto, como que a gente pode, Padre Guido, aplicar essa belíssima história na nossa vida espiritual? É a pergunta do Elivelton Rodrigues. Olha, meu amigo, a história
é feita de tantos episódios e é mestra da vida. Nós devemos aprender, através do que acontece no dia a dia, a escolher, digamos assim, aquela parte que nunca nos será tirada. É tão claro neste episódio a intercessão de Nossa Senhora e, sobretudo, a presença desta oração que o saudoso, grande e Santo Padre, o Papa João Paulo II, chamava a oração predileta de Maria, a reza do terço. Aprendamos nós também a rezar o terço diariamente e não esqueça, meu amigo e prezados amigos telespectadores, que estamos no ano centenário das aparições de Fátima e nas 6 aparições de Nossa Senhora houve uma frase que repetiu-se em todas elas. Rezai todo dia o terço para a conversão dos pecadores. O Brenner Modesto Brito, de Tororó, Bahia, ele está perguntando aqui o que aconteceu com o Papa na sequência, né? Como é que foi o término da vida dele? Foi uma vida de santidade, tanto é que a igreja reconheceu essa santidade. Só para ficar claro, viu, Brenner? A visão que o Papa teve foi de Nossa Senhora Auxiliadora, mas já existia essa devoção anterior na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. Até mesmo a devoção de Nossa Senhora do Rosário já existia, porém não existia a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então, se você é devoto a Nossa Senhora do Rosário, foi todo esse episódio da Batalha de Lepanto que levou o Papa a proclamar a festa, 7 de outubro, né, por causa desse dia, 7 de outubro de 1571, a festa de Nossa Senhora do Rosário. E o mais legal, Padre Guida, é justamente ver a providência de Deus, deixar que tudo isso acontecesse no papado de um santo, como a gente falou no começo, um São Pio V, que é santo, um Papa santo, e era dominicano, pois foi justamente São Domingos, o fundador da ordem a qual o Papa fazia parte, que iniciou essa devoção na igreja, pois recebeu lá no século XIII, a Batalha de Lepanto, século XVI. No século XIII, né, com São Domingos de Gusmão, que começou essa devoção ao Santo Rosário. Nós temos um programa dedicado a isso. Quer dizer, não foi por acaso, né, Padre Guido? Não foi por acaso. Inclusive, é bom deixar bem claro que a vitória nesta batalha de Lepanto foi mais um testemunho não só da autenticidade da nossa religião, da doutrina cristã, que acabava de passar por um período não dos melhores, especialmente no começo do século XVI, né? E apesar, repito, como falamos no primeiro bloco, que vários cristãos não católicos não quiseram colaborar, se afastaram mais ainda de Roma, esta foi a resposta de um sinal celeste que fortaleceu mais ainda o nosso credo. O Lucas, nosso diretor, Lucas Veiga, coloca pra gente, acho que a gente tem uma imagem de Nossa Senhora do Rosário aí preparado pra gente, que é justamente uma imagem da Senhora do Rosário numa igreja lá na Itália, se não me engano, na cidade de Bolonha. Tá aí, ó. Essa imagem da Senhora do Rosário está numa igreja lá na Itália, justamente dedicada a São Domingos de Gusmão, né? Justamente juntando toda essa história que a gente está dizendo até desde o início. São Domingos de Gusmão, numa grande igreja dedicada a ele lá na cidade de Bolonha, na Itália, tem essa imagem da Senhora do Rosário. Quer dizer, tudo começou com São Domingos de Gusmão, um filho espiritual dele, vamos dizer assim, São Pio V, Papa, elevou a dignidade de festa, então, para toda a igreja. Primeiro começou regional, como geralmente começam as festas na igreja, e depois, no decorrer dos séculos, no passar dos anos, para toda a cristandade Nossa Senhora do Rosário. Padre Guido, a gente está terminando já o nosso programa. Se o senhor pudesse, antes de dar a bênção, já na sequência que o senhor vai dar para a gente, se o senhor pudesse orientar os nossos amigos telespectadores, justamente para aproximar e aproveitar tudo isso do Rosário, o que o senhor diria? Olha, eu diria o que acabei de dizer até ontem, encerrando um curso que eu dei de vida espiritual aos nossos noviços, a minha congregação. Gente, amemos a Nossa Senhora, sobretudo não deixando passar um dia sequer da nossa vida sem manifestar o nosso amor através da reza do terço. Gente, é uma oração que fortalece a nossa vida. Até o tema da perseverança poderá sempre ser bem solucionado quando nós sentimos dentro de nós que Maria nos usa como instrumentos para fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Sejamos muito devotos de Nossa Senhora. Dá tempo para o senhor dar a bênção? O programa está acabando, mas uma pergunta em 10 segundos. O senhor, mais de 50 anos de vida religiosa, Padre Guido, o senhor ainda reza o rosário? Eu, com toda sinceridade, Diácono Eric,
eu não chego a contar nos dedos de uma mão os dias que não rezei o terço. Que bonito. Não, eu faço questão. Ok. Nos dê a bênção, Padre Guido, para encerrar. Um grande abraço hoje especialmente aos noviços regacionistas, Alexander, Elkin e Albiné, lá de Brasília, e a família, obrigado de Adalberto e lá de Gambolonga, todo mundo, meus amigos. Tenhamos muita fé em Maria e vamos para frente. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.